Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do InspiraCast, o podcast feito para inspirar você a conseguir inspirar também outras pessoas. Esse podcast é apresentado pela Croma, uma empresa especializada em formar líderes que impactem o futuro. Eu tenho o prazer de conversar hoje com o Walter Camuri. Walter é professor do MBA em Liderança Estratégica da Croma e ele é um professor fantástico, hiper avaliado pelos nossos alunos e dá aula de autoliderança. Walter, seja bem-vindo. Se você pudesse apresentar para quem está nos vendo e ouvindo pelo Spotify, YouTube e todas as plataformas. Olá, Júlio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma edição do nosso podcast. Meu nome é Walter Camuri, eu sou professor da Croma, estou no mercado há mais de 20 anos, envolvido com liderança, com desenvolvimento de pessoas. Atualmente estou como gestor jurídico e também tenho esse viés aí da liderança muito presente desde a minha infância, né, com a minha família empreendedora, e isso foi aperfeiçoando ao longo do tempo. E a gente está aqui hoje para um bate-papo bacana, leve, descontraído e, ao mesmo tempo, bastante focado aí naquilo que a gente entende hoje sobre autoliderança. Muito bom, Walter. Obrigado. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade incrível de a gente conversar um pouco. Eu uso uma frase toda vez que eu abro a disciplina do Walter em uma turma do nosso MBA, eu digo sempre assim: olha, Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Júlio Volpe diz, lidera-te a ti mesmo. É uma anedota, mas tem todo o fundo de verdade possível para dizer que a autoliderança é o primeiro passo de se tornar um grande líder, né? O Rancharan, no Pipeline da Liderança, ele fala que o primeiro estágio é o líder de si mesmo, para depois você ser líder de outro e líder de líderes, né? E aí eu queria que você trouxesse como é que você enxerga a autoliderança, e aí, né, na perspectiva também da autogestão, como ferramentas que potencializam um líder conseguir inspirar outras pessoas. Júlio, a autogestão, ela é esse movimento que a gente faz de dentro para fora, né? Então, a gente tem essa necessidade hoje, principalmente nos novos modelos de negócios, onde você precisa entender a tua participação e a tua contribuição para que aquilo possa funcionar, essa roda possa girar de uma maneira mais eficiente. Então, entendendo a autogestão como um movimento de dentro para fora, a gente começa a perceber que o sucesso dentro desse universo, desse ecossistema da autogestão, ele está automaticamente conectado com a consciência que nós, líderes, temos das nossas aptidões. E aí, quando eu falo dessas aptidões, a gente está, na verdade, trazendo para um contexto de liderança, a gente está falando das competências que nós temos e competências que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa história, ao longo da nossa trajetória. Eu costumo dizer para os alunos, e né, os alunos que estão me ouvindo agora vão lembrar disso, de que a gente não está pronto ainda, né? E nós vamos passar a vida inteira, talvez, buscando essa construção, e muitas vezes a gente vai fazer a nossa passagem sem essa obra estar 100% concluída, né? Então, esse movimento que nós fazemos de dentro para fora nos ajuda hoje a inspirar no sentido de apresentar um norte, uma direção para que as outras pessoas também possam se olhar, entender as aptidões que possuem, as competências que precisam ser desenvolvidas, para poder praticar e incluir e fazer até os próprios times aí se autoliderarem para conquistarem o que precisa ser conquistado e também trazer aí os resultados que tanto nos são exigidos, né, e necessários aí no nosso dia a dia. Muito bem. Seria como que se eu dissesse que para que eu consiga dar um norte para o meu time, eu preciso saber dar o norte para mim mesmo. E para eu dar Exatamente. um norte para o meu time e para mim mesmo, eu preciso saber de onde eu estou partindo. Então, eu preciso ter consciência das competências que eu tenho para saber que ferramentas, eu gosto de dizer que competências são ferramentas, que ferramentas que eu tenho para poder aprimorar o meu caminho e a minha jornada e com isso atingir objetivos. É mais ou menos isso? Exatamente. A gente até entende hoje, né, os estudos.
Sabe, Júlio, os estudos estão avançando muito nessa autogestão, né? A gente está vivendo um momento agora, eu acho que até pós-pandemia mesmo, de um olhar das organizações no sentido, peraí, eu tenho um líder aqui, e esse líder é um ser humano, né? Que lida com outros seres humanos. Então, de que maneira esse líder tem dentro, quais são as riquezas que ele possui para poder trazer para esse ambiente e desenvolver essas outras pessoas? Hoje, inclusive, esses estudos apontam que a gestão de si, a autogestão, ela é uma macrocompetência que vai exigir, que vai trazer como resultado foco, determinação e responsabilidade. Então, comigo, obviamente, também com o outro que depende daquilo que eu estou trazendo, inspirando e desenvolvendo. Então, a gente tem hoje a autogestão, existe esse olhar para a autogestão como esse movimento que deve trazer a diferença para as organizações que querem se encaixar nesses novos modelos ou se encaixar aí nesses novos cenários que estão acontecendo. Eu até costumo dizer que um dos maiores desafios que a gente tem hoje, e falo isso com os alunos também em sala de aula, porque é importante que a gente entenda esse cenário como ele é e não de uma maneira utópica, né? Ah, todo mundo vai se autogerir e tudo será maravilhoso, né? Não é assim. A gente tem uma realidade hoje de um desafio para nós líderes que procuramos fazer essa autogestão, que é nos adaptarmos a essas mudanças que nós temos hoje, que são praticamente disruptivas, né? E de que maneira, então, eu vou conseguir trazer o equilíbrio necessário para que essas mudanças não afetem diretamente a nossa predisposição, aquilo que a gente já tem de bom, os nossos pontos fortes para poder serem aplicados e maximizados aí no cenário. Então, esse é o movimento da autogestão e o grande desafio que a gente tem a partir de agora. Muito interessante, muito interessante. Eu fiquei aqui imaginando como quem está nos escutando ou assistindo agora por uma das plataformas sociais, digitais, aliás, que a pessoa possa estar se perguntando, tá bom, e por onde eu começo? Qual é o primeiro passo para eu desenvolver essa autogestão, essa autoliderança que é tão importante para eu conseguir inspirar o meu time? Olha, Júlio, a gente tem hoje diante dessa avalanche, né, de respostas rápidas que nós precisamos ter, né, dessa necessidade de adaptação muito presente, ah, a gente entende hoje que o líder inteligente emocionalmente é que vai melhor se adaptar a essas mudanças, né? E que vai também conseguir ter esse olhar para si mesmo. Eu costumo falar hoje que a inteligência emocional, ela é o grande berço, né? Que acolhe, que sustenta e que, ao mesmo tempo, nos dá uma segurança para a gente poder começar a iniciar esse movimento da autogestão. A gente tem o próprio Charan, né, que nos fala aí do pipeline e de outras, e nos traz a autogestão como essa primeira passagem dentro de uma trajetória de liderança, e ele traz indiretamente essa necessidade de nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional. Por isso que hoje a gente tem esse tema não só preso à psicologia, né? Ele abriu portas aí para que as próprias organizações entendam essa necessidade desse profissional, seja ele líder de um grande time ou mesmo líder de si mesmo, de ser emocionalmente inteligente, no sentido de controlar as emoções e não trazer, né, ou trazer impactos positivos aí diante desses embates que nós temos aí e desses desafios do dia a dia. A gente poderia fazer uma composição com tudo que você disse, sem dúvida nenhuma, com o contexto da própria inteligência emocional, na raiz dela, lá com Daniel Goleman, trazendo, por exemplo, a autoconsciência e a própria autogestão como passos para justamente um líder conseguir causar impacto positivo no ambiente que ele lidera. Eu me lembro muito quando a gente fez a primeira aula do módulo internacional do nosso MBA com a professora Loredana, que é da Sim. Northeastern University, que ela trouxe uma assertiva assim muito clara, né? Ela disse, olha, líderes, ela usa a expressão maturidade emocional. Líderes maduros emocionalmente criam ambientes favoráveis.
favoráveis ao desenvolvimento, favoráveis à performance, favoráveis aos relacionamentos. Líderes imaturos, por sua vez, emocionalmente, criam ambientes tóxicos, ambientes que destroem relacionamentos, ambientes que destroem performance, ambientes que destroem desenvolvimento. Eu acho que isso coroa, de certa forma, o papo que a gente teve aqui. O professor Walter, como eu disse, é professor do MBA em Liderança Estratégica da Croma. Esse MBA, ele acontece continuamente, você pode buscar informações sobre ele nas nossas plataformas digitais, né, nas nossas redes sociais, no nosso site, e se inscrever para a próxima turma. O professor Walter ministra a disciplina de Liderança Estratégica 2 e traz de maneira mais aprofundada os conceitos de autoliderança e autogestão. Conhece-te a ti mesmo, lidera-te a ti mesmo. Walter, Excelente. muito obrigado por participar desse podcast, dessa edição do InspiraCast comigo. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Júlio, agradeço também aos alunos. Um abraço a todos. Já estou com saudade aí do retorno aí para as nossas aulas e que a gente possa realmente olhar para nós mesmos, né, diante dos nossos desafios, das nossas limitações e desenvolver tudo aquilo que ainda precisa ser desenvolvido. Esse é o grande segredo da autogestão e com certeza é o grande fio da meada aí para a gente poder não se perder e manter o foco, a consistência e a determinação diante de tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia. Muito bem. Obrigado, Walter. Parabéns pelo trabalho que você faz. Esse podcast foi apresentado pela Croma Liderança. Um abraço e até o próximo episódio.